Você já ouviu alguém chamar o seu nome e teve certeza de que não havia ninguém ali? Agora imagine isso acontecendo em um lugar isolado, onde pessoas desaparecem todos os anos, sem testemunhas, sem rastros, sem explicação clara. No Brasil, existem regiões onde isso não é coincidência. É um padrão que se repete. Alguns desaparecem rapidamente, outros deixam pistas que simplesmente param no meio do nada. E em muitos desses casos, existe um detalhe em comum, um momento específico, um instante em que algo muda completamente. E quase sempre, começa com um som. O Brasil possui um dos territórios mais diversos e perigosos do planeta. Florestas densas, serras isoladas, cavernas profundas e regiões onde o acesso é extremamente limitado. E nesses lugares, desaparecer não é difícil. Na verdade, é assustadoramente fácil. Mas o que chama a atenção não são apenas os desaparecimentos. São os relatos que surgem antes deles acontecerem. Histórias que se repetem em diferentes regiões, com pessoas diferentes, em épocas diferentes, mas com padrões quase idênticos. Um dos casos mais antigos e famosos começa em 1925, na Serra do Roncador, uma região vasta e pouco explorada no Mato Grosso. Foi ali que o explorador Percy Fawcett desapareceu. Fawcett não era um aventureiro comum. Ele era experiente, treinado e conhecia bem ambientes hostis. Sua expedição era planejada. Ele sabia exatamente onde estava entrando. E mesmo assim, desapareceu sem deixar vestígios. A última comunicação dele indicava confiança. Ele acreditava estar próximo de encontrar algo importante. Depois disso, nunca mais foi visto. Nem ele, nem sua equipe, nem qualquer evidência conclusiva. Nos anos seguintes, diversas expedições tentaram refazer o caminho. Mais de 10 grupos entraram na região tentando encontrar respostas. Alguns retornaram. Outros desapareceram também. Esse padrão começou a gerar preocupação e também alimentou histórias locais. Moradores e indígenas evitavam certas áreas da serra, não por superstição simples, mas por experiência. Eles falavam de sons que não conseguiam identificar, ecos que não se comportavam como deveriam, e, em alguns casos, vozes, chamando pelo nome. Esse tipo de relato não é exclusivo da Serra do Roncador. Ele aparece com frequência ainda maior na floresta amazônica. Um ambiente onde a sobrevivência depende de conhecimento extremo. A Amazônia cobre mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. Grande parte ainda não foi completamente mapeada. Isso significa que existem áreas onde o ser humano praticamente não tem presença. Todos os anos, pessoas desaparecem na floresta. Relatórios incluem turistas, pesquisadores e moradores locais. Em muitos casos, as buscas não encontram absolutamente nada. Nem roupas, nem equipamentos, nem corpos. Um dos principais fatores é a desorientação. A floresta não possui pontos de referência claros. Tudo parece igual. E após poucos minutos, o cérebro perde a noção de direção. Outro fator crítico é o som. A floresta distorce completamente a percepção auditiva. Sons podem parecer próximos quando estão longe e distantes quando estão muito próximos. Isso cria um ambiente perfeito para a confusão mental. E sob estresse, o cérebro começa a reagir de forma diferente. Ele tenta interpretar padrões onde não existem e preencher o silêncio. Existe um fenômeno chamado ilusão auditiva em isolamento. Ele ocorre quando o cérebro começa a transformar ruídos em algo reconhecível, principalmente vozes. Mas há um detalhe que intriga especialistas. Muitos relatos descrevem vozes com clareza, sem distorção, chamando pelo nome da pessoa. E isso vai além de simples interpretação de ruído. Sobreviventes relatam momentos extremamente específicos. Eles dizem que estavam andando normalmente. Quando ouviram algo, pararam. E o som parou também. Ao voltarem a andar,
o som voltava. Isso gera a sensação de acompanhamento, como se algo estivesse seguindo cada movimento, e isso aumenta drasticamente o nível de estresse psicológico. Em estados extremos, o cérebro entra em modo de sobrevivência. A lógica diminui, o instinto assume o controle, e decisões passam a ser tomadas com base em impulso. É nesse ponto que muitos relatam ouvir algo mais claro, uma voz, direta, chamando. E aqui acontece o momento mais crítico, o ponto de ruptura, quando a pessoa decide seguir o som ou ignorar. Estudos mostram que pessoas perdidas tendem a buscar sinais de vida, qualquer indicação de ajuda, mesmo que não seja confiável. E isso pode levá-las ainda mais para dentro da mata. Agora, vamos para outro ambiente, a Chapada Diamantina, um dos locais mais visitados por trilheiros no Brasil, mas também um dos mais perigosos. A região possui trilhas longas, áreas isoladas e mudanças bruscas de clima. Além disso, o terreno pode confundir até pessoas experientes. E quando alguém se perde, o tempo se torna o maior inimigo. Casos reais mostram que algumas pessoas desapareceram durante trilhas simples, sem histórico de erro grave, sem sinais de acidente imediato, apenas sumiram. Dentro de cavernas, a situação se torna ainda mais complexa. O eco pode criar ilusões sonoras intensas. Mas alguns relatos vão além disso. Pessoas afirmam ouvir respostas, como se o ambiente estivesse reagindo. Outro fator importante é a privação. Falta de água, alimento e descanso. Isso afeta diretamente o cérebro e pode causar alucinações reais. Mas mesmo com explicações científicas, alguns padrões continuam sem resposta clara, principalmente o momento em que a pessoa escuta algo que reconhece, algo familiar, algo que parece real demais para ser ignorado. O cérebro humano não foi feito para lidar com o isolamento extremo. Em ambientes silenciosos, ele tenta criar estímulos. Isso pode incluir sons, imagens e sensações. Em testes controlados, pessoas isoladas relataram ouvir vozes após poucas horas, mesmo sabendo que estavam sozinhas. Isso mostra o poder da mente em situações extremas. Mas em ambientes reais, como florestas e montanhas, esse efeito se mistura com fatores externos, sons reais, movimentos reais, e isso torna tudo mais confuso. O resultado é um estado mental vulnerável, onde a percepção da realidade pode falhar, e pequenas decisões podem ter grandes consequências. A maioria desses casos pode ser explicada: ambiente hostil, desorientação, falha humana, fatores psicológicos. Mas isso não elimina o desconforto, porque os relatos continuam acontecendo e o padrão continua se repetindo. Pessoas entram, algo acontece, e algumas nunca mais voltam. Talvez o maior perigo não esteja nesses lugares, mas na forma como nossa mente reage dentro deles. Agora pensa bem, se você estivesse sozinho, sem direção, sem ajuda, e ouvisse alguém chamar o seu nome, você responderia? Se inscreve no canal para mais histórias reais e mistérios que ainda não têm resposta. E nunca esqueça, nem toda voz deve ser seguida.